Então, vai entrar agora para vocês a nossa apresentação sobre fluxogramas. Então, a partir de agora, vocês vão perceber que essas palavras que terminam com grama, ou gramas, significa alguma coisa desenhada, uma representação gráfica. Então, um fluxograma é uma representação de um fluxo. Então, isso já nos dá uma ideia melhor do significado dessas ferramentas. Assim como mais adiante a gente vai estudar o cronograma, que vai ser um desenho do tempo. Mas vamos nos ater ao fluxograma hoje. O que é o fluxograma? Então, aqui temos o conceito, um diagrama que descreve um processo, um sistema, ou até mesmo um algoritmo de computador. Fluxogramas são ferramentas utilizadas em várias áreas, para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos, por meio de diagramas claros e fáceis de entender. Então, esse é um princípio básico, né? O fluxograma, ele tem que ser uma ferramenta para um leigo poder utilizar. Ele tem que ser fácil, né? A pessoa tem que olhar aquela representação gráfica e já ter um entendimento do que aquilo está representando. Na área da segurança do trabalho, os fluxogramas nos ajudam muito, porque eles padronizam procedimentos, tornando o trabalho muito mais seguro. Então, nós definimos como deve ser feito o trabalho em segurança. E a ideia é treinar os trabalhadores para que eles sigam esse melhor jeito de fazer, que é um jeito mais seguro, e com isso eles possam sempre trabalhar daquela forma, que é uma forma que possivelmente vai evitar acidentes ou vai minimizar riscos, e assim o trabalho vai ser muito mais seguro. Da onde vem essa ferramenta? A ferramenta é lá do início da década de 1920. Então, os primeiros que se tem registro que utilizaram essa ferramenta foi o casal Frank e Lillian Gilbreth. Eles eram engenheiros industriais e apresentaram o que chamaram de gráfico de fluxo de processos, a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos. Então, esse é o primeiro registro dessa ferramenta. Depois, se a gente for pesquisar na história, a gente vai verificar que o fluxograma foi uma ferramenta muito utilizada no século XX em diversas áreas, em diversas aplicações, e até mesmo no final do século XX, com a gestão da qualidade, tem seu registro de uso dessa ferramenta no Japão, né, com um famoso Ishikawa. O Ishikawa considerou o fluxograma uma das principais ferramentas de controle da qualidade. Inclusive, depois tem uma ferramenta mais específica que leva o nome de Ishikawa, ou também conhecida como gráfico espinha de peixe, que ela é muito baseada no fluxograma, ela tem o fluxograma como princípio, e a gente vai estudar essa ferramenta mais adiante, quando a gente entrar na questão da gestão da qualidade. Então, como fazer um fluxograma? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários scripts, assim, várias dicas de como fazer esse fluxograma. Eu procurei sintetizar aqui de uma maneira que eu considerei mais simples. Primeiro, definir o que vai ser representado, que processo é esse. Então, como o exercício que eu passei para vocês, o processo é uma rotina diária. Então, aqui vocês começariam com essa definição. Depois, número 2, definir o escopo do projeto, ou do processo, onde é que começa, onde é que termina. E qual o nível de detalhamento que quer se dar, se quer mostrar um fluxo mais amplo, mais genérico, ou se quer ir passo a passo, com um nível de detalhe mais operacional. Aí depois levantar as atividades que vão ser expressas nesse fluxograma, organizá-las numa sequência, e aí depois desenhar símbolos. Vocês vão ver aqui na aula de hoje quais os principais símbolos utilizados nos fluxogramas. E por fim, as setas. As setas vão unindo símbolos e vão mostrando o fluxo do processo, desde o início até o fim. Então, é importante ter esse escopo, né? Tem um início e tem um fim. Então, nesse slide, vocês verificam os principais símbolos utilizados. Eu vou dizer que o mais utilizado de todos é aquele que está lá embaixo do lado esquerdo, chamado processo ou ação. Então, o fluxograma é repleto dessa simbologia, porque aí representa a atividade, a ação. Por exemplo, arquivar documento tal, enviar para tal local,
fazer o checklist de um procedimento. Então, sempre são ações representadas neste símbolo retangular. Só um momentinho que está chegando gente aqui também. Deixa eu liberar o colega. Então, voltando à questão dos símbolos, o que mais nós temos? Outro muito utilizado, aquele losango, que está ali no meio, um pouquinho mais para cima, ele representa decisão. Normalmente, quando tem essa figura, tem uma pergunta lá dentro. Por exemplo, o recibo está ok, ou está em conformidade? E aí a gente vai ter duas alternativas de resposta, sim e não. E aí o fluxo ele acaba se dividindo quando existe essa representação de decisão. A seta também, totalmente utilizado o tempo todo, indicando a direção, e também aquele símbolo lá do cantinho direito, o início e o fim do fluxo. Esses são os mais utilizados. Nós podemos ter outros, tem aqui alguns, se vocês procurarem em livros ou na internet, vão achar outros também, tá? Mas eu diria que se a gente dominar bem esses que eu comentei, que é o de processo, de decisão, a seta, o início e o fim, com isso a gente já consegue fazer aí 90% dos possíveis fluxogramas e já está de bom tamanho. Vamos ver agora alguns exemplos. Então, existem vários tipos de fluxogramas. Esse primeiro é o mais simples, é o diagrama de blocos. Vejam que aqui só temos blocos, em cada bloco tem uma ação, né? Então tem a representação ali retangular. Então, nesse caso aqui, receber nota fiscal, depois validar a nota, lançar a nota fiscal no sistema e pagar a nota. Acabou, bem simples. Então, se a gente tem um fluxo muito simples, talvez só mostrando dessa forma, a gente já consegue ter uma representação. Mas, em geral, a gente usa mais esse aqui, que é o fluxograma de processo, tá? Então, aqui a gente já tem mais etapas, a gente tem o início e o fim representados, que a gente não tinha no anterior. Podemos ter a pergunta, então nós temos ali em dois momentos o losango, estão vendo? Bem acima, onde tem uma pergunta colocando se o insumo está disponível, e só tem duas respostas, sim ou não. E mais lá para o final do fluxo, onde nós temos uma pergunta também para checar, que é produto pronto? Se sim, e aí segue um determinado rumo no fluxograma, se não, retorna até um determinado ponto. Então, é legal ter essas perguntas, porque elas são pontos de checagem, né, e dão alternativas de resposta. E o resto é bem simples, né? Nós temos ali a representação de ação. O que poderíamos melhorar nesse fluxograma que está aí representado? Vejam que depois do insumo disponível, temos a resposta não, né? E aí nós temos solicitar o insumo no setor de estoque. A gente poderia ter uma continuação disso aqui. Então, ok, depois de solicitar um insumo no setor de estoque, o que acontece? O insumo chega, né? Ou ele volta lá para o início do fluxo e aí a gente verifica de novo se está disponível, e aí depois segue. Então, a gente poderia ter um retorno daquele quadradinho ali, daquela representação, e voltando lá para o início para não deixar solto. Assim, nós teríamos apenas um início e um fim no fluxograma, ficaria um pouco mais claro. Vejam, se sim, o fluxo segue, né? Então, coloca o insumo no equipamento, liga o equipamento, depois o produto está pronto. Se sim, desliga, se não, liga de novo, enfim, retorna. Aqui foi colocado esse retorno e segue até o final. Então, esse é o tipo de fluxograma mais utilizado, um fluxograma de processo simples. Vejamos o terceiro tipo, fluxograma funcional. Qual é a diferença? Nós temos um fluxograma de um determinado processo, mas nós temos aqui a identificação dos setores da empresa pelos quais passa esse processo. Então, a gente sabe que um determinado processo, ele vai, ele volta, ele passa por vários setores, e aqui estão identificados nessa representação. Vejam que é um processo que começa lá no setor de estoques, com pedido de compra,
Daí vai para o setor de compras, que checa o pedido, se procede, se sim, se não, e aí vai para finanças lá, que vai verificar os recursos, vai autorizar a compra, né? Vai para o setor de pagamento para efetuar o pagamento e volta lá para o estoque quando recebe o produto. Então, esse fluxo é bem interessante porque ele mostra esse relacionamento interdepartamental entre os departamentos e permite, né, que os funcionários se coloquem e se enxerguem aonde está passando o fluxo para ver o que lhes compete. E vejam esse quarto tipo. Nesse quarto tipo, chamado fluxograma vertical, tá? Aqui nós temos um formulário padrão com representações gráficas, né? Então, operação colocada como bolinha, transporte como seta, inspeção fez uma representação retangular, a espera, o estoque, né? E aí nós temos um campo para descrição. Então, o formulário seria padrão, né? E aí a cada etapa seria pintado de caneta, enfim, ou no computador mesmo, qual atividade está sendo feita, se é uma atividade de operação, se é de transporte, se é de inspeção, o que, que é, e aí vai se unindo essas atividades, e nós temos a descrição. Qual a vantagem desse tipo de fluxograma? O formulário já vem pronto, a gente pode pegar um formulário pronto, apenas ali com a descrição em branco, analisar qual processo a gente está fazendo o fluxograma, e aí já ir desenhando no próprio formulário e marcando as atividades e fazendo a descrição. Então, a facilidade desse tipo de fluxograma é a praticidade, é eu já ter um formulário pronto para fazer o desenho. Qual a dificuldade? Vejam que ele não é tão claro como os anteriores, né? Visualmente ele não é tão bom. Então, por exemplo, aquela representação de decisão nem consta aí, né? Então, teria que ser prevista, talvez. Então, talvez ele possa ser utilizado num primeiro momento para se desenhar um fluxograma e depois passar para o outro modelo, se houver a possibilidade. Mas é melhor que nada, né? Ele já ajuda muito a padronizar os processos e, de novo, por que padronizar do ponto de vista da segurança do trabalho? Porque a gente torna o trabalho muito mais seguro. Do ponto de vista empresarial, não só por isso, é por questão de qualidade, por questão de redução de custos, de otimização de processo, enfim, tem outros motivos, além da questão da saúde do trabalhador, que para nós é importante. A gente fecha aqui essa parte da apresentação. Eu vou tirar agora a gravação e já vou abrir para vocês comentarem.